Fala galera, beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre metodologias ágeis. Eu vou te mostrar por que esse é um conceito que você deve dominar quando você chegar para fazer a sua primeira entrevista de emprego, beleza? Eu vou passar por duas das metodologias que são mais cobradas, que é o Scrum e o Kanban. Vou passar ponto a ponto ali do que você deve entender e te mostrar também o benefício da utilização dessas metodologias no nosso dia a dia de trabalho, beleza? Então bora para nossa tela e o primeiro ponto que eu trouxe aqui foi o que são metodologias ágeis. Basicamente, elas são uma abordagem moderna para desenvolvimento de projetos, seja um software, seja qualquer atividade que tenha ali um planejamento. Você pode utilizar uma metodologia ágil para você fazer a entrega do seu projeto, beleza? Então, o objetivo dessa metodologia é otimizar processos e garantir que a entrega de um projeto ela seja feita de uma forma mais eficaz, dando visibilidade para as pessoas que precisam, entendendo ali quais são as dificuldades que aconteceram no meio do processo, para que as atividades elas sejam cada vez mais otimizadas e todo um processo de entrega se torne algo mais efetivo. E aí, quais são os focos, dessas metodologias? Basicamente, elas têm um foco em adaptação, colaboração e entrega contínua, tá? Então, na maioria das vezes, você vai se identificar com esses três parâmetros, independente do que você estiver trabalhando. Como eu falei, as metodologias ágeis não são aplicadas somente em softwares, tá? Então, qualquer coisa que utilize uma metodologia desse tipo, você vai ter ali o foco em adaptação, colaboração e entrega contínua. E aí, em 2001, surgiu o Manifesto Ágil, que aqui eu trouxe na nossa tela. Se vocês quiserem, eu vou deixar aqui, inclusive, na descrição do nosso vídeo, o link para que vocês possam ver aqui os 12 princípios do software ágil que foi criado ali por um grupo de desenvolvedores. É interessante que vocês leiam para que vocês possam ficar mais por dentro do assunto. Nesse momento eu não vou entrar em detalhes, porém, se vocês quiserem dar uma lida, eu vou deixar o link aqui embaixo. E aí, quais são os princípios ágeis que a gente precisa seguir quando a gente estiver trabalhando com alguma dessas metodologias? Vamos lá. Primeiramente, a gente precisa focar em satisfação do cliente através de entregas contínuas e valiosas. Isso vai fazer total diferença para que o seu projeto ele tenha ali uma boa performance, porque na maioria das vezes tudo vai ser modelado à base da satisfação do cliente. Então, se você definir um processo que ele é otimizado, que você consegue mostrar para o cliente que você está fazendo ali as entregas, tudo está funcionando de uma forma otimizada, a consequência disso é que o cliente permaneça com você o maior prazo de tempo possível. Então, por isso esse é um método que cai muito bem dentro de empresas que precisam de clientes, porque você organiza todo um processo de forma com que você mostra o processo inteiro para o cliente de ponta a ponta, garantindo a satisfação dele, e aí você consegue ter uma longevidade melhor daquele cliente dentro da sua empresa. O próximo ponto aqui são mudanças são bem-vindas mesmo que durante o desenvolvimento. Se por algum acaso o cliente preferir mudar de caminho ao longo do desenvolvimento, por exemplo, você entregou uma tela e ali ele acabou não gostando, ele pensou em uma outra ideia, você não descarta aquela ideia, você simplesmente adequa o seu plano, o seu prazo ali de desenvolvimento, falando para ele, a gente vai fazer essa alteração que você pediu, isso vai afetar no prazo de entrega com certeza, porém você mostra para o seu cliente o seu planejamento e quando você vai poder entregar aquela alteração que ele pediu. Próximo ponto é entregas frequentes com intervalos curtos. Então, à medida que as coisas são desenvolvidas, seja ali no Scrum e no Kanban, eu vou mostrar para vocês qual que é a diferença exata ali entre eles, porém, você está sempre fazendo entregas contínuas. Então, você entregou uma funcionalidade num prazo ali de no máximo 2 ou 3 semanas, você já está mostrando para o seu cliente aquela funcionalidade implementada. Então, você garante ali a satisfação do cliente também. O próximo ponto é a colaboração entre equipes e cliente. Então, você deixa de ter aquela questão, daquela hierarquia mais vertical, em que o cliente manda e o desenvolvedor ele simplesmente obedece, e você passa a ter um diálogo mais bem desenvolvido, tá? Então, você consegue opinar junto ao cliente qual é a melhor decisão e ajudar ele também a tomar melhores caminhos na hora que você estiver desenvolvendo. Você mostra para ele que se ele for por tal caminho, pode ser que haja um problema lá na frente, ou que tal caminho é melhor por causa de algum motivo específico. Então você tem essa abertura para você sugerir para o cliente coisas que na verdade às vezes ele pode não estar enxergando, beleza? E por último, você tem sempre o foco em indivíduos motivados e confiantes. Então você está sempre ali olhando, além do cliente, você sempre olha para as pessoas que estão executando aquele trabalho. Então você dá voz para as pessoas que estão fazendo aquele projeto, de dizerem quais são os problemas que
estão acontecendo, se a pessoa está motivada, se ela não está, entender o contexto ali para que você possa proporcionar um melhor ambiente para que todo mundo possa executar aquele trabalho e entregar ele de uma forma eficiente, beleza? Então perceba que todo o cenário, né, de metodologias ágeis gira em torno de você entender as necessidades do cliente, você se adaptar a ele, planejar tudo de uma forma com que você mostre para o cliente quando você vai começar e quando você vai terminar, e aí se você tiver obstáculos também você deixa isso claro dentro do seu planejamento, mas também você proporciona um ambiente para que todo mundo consiga estar bem para fazer aquela entrega. E aí, entrando especificamente em uma das metodologias ágeis que a gente tem no mercado, talvez seja a mais famosa, é o Scrum. O Scrum, basicamente, ele é uma estrutura de gerenciamento de projetos. E aí, a gente vai ter aqui alguns papéis definidos dentro dessa metodologia. Vamos lá, eu listei 3 dos mais presentes nessa metodologia, que é o Scrum, porém, você pode encontrar mais papéis dependendo da empresa com que você for trabalhar. Porém, esses 3, eles geralmente são fixos, tá? Toda empresa vai possuir, beleza? O primeiro é o Product Owner, é o famoso PO, e ele é responsável dentro de um time por definir as funcionalidades do produto junto com o cliente. Então você precisa ali entender as necessidades, né, do projeto, entender o que o cliente vai querer, e essa pessoa responsável é o PO. Beleza? E ele, a partir do entendimento do cliente, ele vai fazer a priorização de tarefas no backlog. O backlog, basicamente, é um quadro, né, onde a gente vai registrando quais são as atividades que a gente tem que fazer em um determinado prazo, tá? Então, a partir do momento que o PO entende com o cliente o que tem que ser feito, eles vão fazendo a priorização de tarefas que vão entrar ao longo dos meses. O próximo é o Scrum Master. O Scrum Master, ele monitora o time para que as pessoas não se sobrecarreguem. Então, o papel dele é olhar entre o cliente e o time que está desenvolvendo aquela solução e entender se existem gargalos, entender quais são as dificuldades do time e levantar junto ao PO quais são as possíveis atitudes que a gente pode fazer para poder melhorar aquele time e melhorar a performance. Então ele está sempre olhando ali para o lado do time que está entregando aquela solução. Se as pessoas estão bem, se elas estão entregando com qualidade, se elas não estão entregando, ou entender quais são os motivos que estão levando a isso. Então, o papel do Scrum Master ele gira muito em torno das pessoas, além do backlog. E por fim, a gente tem o time de desenvolvimento, que é definido em 2 itens. Geralmente, tem ali o líder técnico, que é o que a gente chama de Tech Lead, ou desenvolvedor líder. Vocês vão ver ali algumas variações de nomenclatura, porém, a maioria das vezes vocês vão encontrar como sendo Tech Lead, beleza? Ele é o líder técnico, ele é responsável por entender ali quais vão ser os itens que vão entrar naquele período, priorizados ali pelo PO, e passar para o restante do time, entendendo ali também quais são as dificuldades e tentando destrinchar e ajudar o time técnico a entregar aquelas soluções. Esses são os papéis que a gente vai encontrar no Scrum. E o Scrum possui ali 2 artefatos. E esses artefatos são o backlog do produto e o backlog da sprint. Então, toda semana, geralmente, o PO tem uma conversa ali com o cliente para entendendo quais são as funcionalidades que vão entrar ao longo dos meses. Então, no mês 1 vai entrar tal funcionalidade, no mês 2 vai entrar outra e assim por diante. Esse é o que a gente chama de backlog do produto. É o planejamento de funcionalidades num geral, num todo. Então, do início ao fim, o produto precisa ter 10 funcionalidades. Só que essas funcionalidades, elas não vão entrando tudo de uma vez. Você precisa definir ali, em curto prazo de tempo, o que vai ser entregue primeiro. E é o que a gente chama de backlog da sprint. Eu vou entrar mais em detalhes na parte dos ritos aqui, o que é uma sprint, mas basicamente a sprint ela vai possuir todas as atividades a curto prazo que precisam ser entregues. E aqui eu coloquei que geralmente uma sprint ela define ali 2 semanas de trabalho. Beleza? E aí a gente também tem os ritos, né? Os ritos são as reuniões que são encontradas no Scrum. E quais são elas? Primeiro, a Daily. A Daily é um encontro diário para o time passar os status das atividades. Então todo dia você tem uma reunião ali com todo mundo do seu time para poder passar ali o que você fez no dia anterior, se você tem algum impedimento ou não e quais são as suas próximas tarefas. A gente também tem a Sprint Review, que é basicamente a análise de problemas enfrentados. Então ao longo da sua sprint você teve ali
ali 2 semanas de trabalho, você fez determinada entrega, mas alguma entrega, por exemplo, não deu para ser feita. No momento da review, da sprint review, você vai entender junto ao seu time o que levou a esse fato. Então, não aconteceu isso porque a gente teve tal impedimento, não aconteceu isso porque tal serviço não estava funcionando, enfim, o momento de entender junto com o time de uma forma geral os problemas que houveram na última sprint é no momento da review. O próximo rito que a gente tem aqui é o refinamento. Antes da gente iniciar uma sprint, a gente vai ter sempre o refinamento. O refinamento ele é basicamente o seguinte: o PO priorizou 5 tarefas para serem feitas ao longo daquelas 2 semanas. O Tech Lead ou qualquer outra liderança técnica do seu time vai pegar aquelas tarefas que foram priorizadas, vai entender ali quais foram as necessidades, quais são as necessidades técnicas e detalhamento de negócio que precisam ser demonstrados, precisam ser destrinchados para o time desenvolver, e aí ele vai fazer ali o detalhamento todo técnico e colocando as regras de negócio também. Para quê? Para você facilitar na hora da planning. E aí o que é a planning? A planning é o momento onde o time entende as atividades planejadas e vai pontuar as atividades que vão entrar ao longo da sprint. E aí, o que a gente chama de pontuação? Pontuação, basicamente, é você definir qual vai ser o esforço para você entregar aquela tarefa. Então, você vai gastar 8 horas, você vai gastar 16 horas, você vai gastar 24 horas para entregar aquela task. Então, esse é o momento onde você vai pontuar as tasks. E aí, como que você pontua? Baseado no refinamento que foi feito pela sua liderança técnica. Então, você entende tudo que precisa ser feito, toda a regra de negócio que precisa ser implementada, e baseado nisso, você coloca o esforço, beleza? Essa é uma reunião, A planning é uma reunião com todo o time técnico para poder definir qual é o esforço para cada uma das tarefas planejadas ali pelo PO junto com o Tech Lead. Beleza? Então, assim funciona o Scrum. O Scrum é a metodologia talvez mais utilizada no mercado de trabalho. E claro que existem conceitos muito mais complexos, ao longo de toda a metodologia, porém, aqui de forma básica, você já consegue ter um entendimento sobre o que você vai encontrar no mercado de trabalho. Partindo aqui para o Kanban, você vai encontrar algumas pequenas diferenças. O primeiro ponto aqui, antes de entrar de fato nos pontos que eu citei ali no MindMeister, é que você não possui uma sprint, tá? Então essa é a primeira diferença que você vai notar se você mudar de um sistema para o outro. Por quê? Você deixa de entregar as coisas em um determinado prazo. Então, por exemplo, você tem ali no Scrum 2 semanas para fazer uma entrega de uma determinada atividade. E aí, no final daquelas 2 semanas, todas as tarefas que foram desenvolvidas ao longo da sprint vão subir para um ambiente de desenvolvimento, para um ambiente de homologação ou para produção, já para o cliente final visualizar. Enfim, isso aí vai variar de time para time. Porém, no Kanban, essa entrega ela não é feita a cada 2 semanas. Ela basicamente funciona da seguinte forma: você finalizou uma atividade, testou, você já manda para quem precisa testar aquela funcionalidade que você desenvolveu antes de ir para a produção, e a partir do momento que ela já foi validada, ela já sobe para a produção independente do prazo, tá? Então você não tem ali a limitação da sprint, Você faz uma entrega sempre contínua durante o Kanban. Beleza? E aí, o que eu falei aqui é que o Kanban é um sistema visual de gerenciamento de fluxo de trabalho. Basicamente, ele vai se tornar ali um sistema com que você vai planejar todas as suas atividades e você vai estar sempre mostrando para o cliente o que está sendo entregue, porém não dentro de um período. Ele vai ser sempre baseado em atividades. Você inicia a atividade, finaliza, testa, entrega para quem precisa testar. Depois de validada, ela já sobe para a produção. E aí, o painel do Kanban tem colunas que representam diferentes estágios. Como você não tem um período para você entender em que momento aquilo vai para a produção, por exemplo, você precisa organizar isso de alguma forma. E geralmente é através do board, tá? Ali no seu planejamento, todo time vai ter um board de trabalho, que é onde você registra as suas tarefas, onde ficam todas as tarefas que precisam ser executadas. E esse board muito provavelmente vai ter colunas que você vai colocando ali o seu status daquela tarefa. Agora o desenvolvimento já foi finalizado, agora já foi testado, já foi validado e agora já está em produção. Você mostra isso dentro de um board. O próximo ponto aqui é que existem limites de trabalho para evitar sobrecarga. O que é o WIP, que eu coloquei ali? O WIP nada mais é do que o Work in Progress. Então, você precisa tomar muito cuidado com esse conceito quando você trabalha com Kanban. Porque basicamente é o seguinte: quando você tem um planejamento no Scrum, você começa uma tarefa dentro de uma sprint, e aí, se você não conseguiu terminar ela durante aquela sprint, ela continua até a próxima sprint e você precisa focar em terminar aquela tarefa. Geralmente é assim.
tá? No Kanban, você não tem muito esse controle. Então pode ser que às vezes você precise iniciar uma tarefa, depois você vai priorizar uma outra tarefa, ou você vai priorizar uma outra além dessa que você já tinha priorizado em segundo lugar. Então acaba se tornando um pouco bagunçado. E aí o que eu comentei aqui é que sempre existe um limite de work in progress. Você não pode sair pegando várias tarefas ao mesmo tempo, senão você torna o gerenciamento do seu time muito complicado. Então evite fazer isso, evite pegar várias tarefas ao mesmo tempo, mesmo sabendo que no Kanban isso é possível. E aí, o que eu comentei aqui também é que os papéis do Scrum são os mesmos do Kanban, tá? Então você vai encontrar as mesmas pessoas que fazem planejamento, refinamento, toda a questão de hits também vai ser bem semelhante. Então você vai ter ali as pessoas que fazem os papéis no Scrum bem semelhantes ao do Kanban. E aqui, quando eu coloquei ritos, eu citei aqui que a daily, né, é um rito padrão. E aí, como eu falei também, a gente não tem, né, a parte ali da sprint. Então, o que isso faz, né? Você não tem mais a planning, porque a planning é um momento onde você vai terminar a sprint e planejar as novas atividades. No Kanban, isso não é feito, tá? Então, como você não tem a sprint, você refina tarefas o tempo todo e você já estima essa tarefa no meio do refinamento, beleza? Então, as tarefas elas estão sempre entrando no board de forma contínua. Então, não existe o rito ali de planning, por exemplo. Então, o que eu comentei aqui é que o Kanban, ele segue ali uma revisão e planejamento de demandas. Então você planeja, refina a atividade e já pontua e segue. E não fica parado ali fazendo um rito tipo a planning como é no Scrum. E de maneira geral, essas são as duas metodologias mais encontradas no mercado de trabalho quando se fala de metodologias ágeis. É muito importante que vocês estudem, entendam melhor sobre o que está sendo falado aqui. Como eu falei, aqui eu trouxe conceitos básicos que você vai entender quando você chegar no mercado de trabalho. Porém, é muito interessante que você possa pegar cada um desses conceitos que eu comentei aqui na aula e procurar saber um pouco mais para que você possa se inteirar cada vez mais do assunto, porque todos os processos seletivos perguntam sobre metodologias ágeis. E aí, para a gente finalizar, eu vou falar aqui sobre dois pontos que são os benefícios das metodologias ágeis e os desafios. O primeiro benefício é a maior flexibilidade para mudanças. Então, como eu falei, você está sempre ali planejando tarefas, mas você também tem a abertura para você mudar o rumo, desde que você entenda e planeje junto com o seu cliente a questão dos prazos, beleza? Feedback constante com o cliente. Então, como você faz entregas contínuas com o seu cliente, você está sempre entendendo quais são as dores dele, quais são as satisfações que ele tem, se ele está gostando, se ele não está gostando, e baseado nisso você vai performando melhor a sua entrega. Feedback constante do colaborador. Então, quando você tem pessoas olhando para o time que faz aquela entrega de desenvolvimento, você também tem feedback das pessoas que estão desenvolvendo. Então, se você tiver algum problema, algo que esteja atrapalhando o desempenho do seu time, você também consegue coletar de forma rápida e planejar algo para que você possa retirar aquele problema do seu time. E por fim, melhoria na colaboração e comunicação. Como você tem ali um diálogo muito forte entre o time que desenvolve e o cliente também, você consegue melhorar todo o processo de entrega, porque você entende qual é o problema que ele está tendo, qual é a necessidade que precisa ser desenvolvida, o cliente também entende quais são os seus pontos, quais são as dificuldades, e baseado nesse alinhamento você consegue fazer uma entrega muito mais qualificada. E por fim, não poderia deixar de ter, né, os desafios da metodologia ágil. O primeiro aqui é a adoção cultural em algumas organizações. Infelizmente, existem muitas empresas que não conseguem trabalhar com metodologias ágeis porque elas nasceram lá em 1800, 1900, enfim. E toda a cultura é enraizada, então você não consegue mudar processos. Quando você fala em mudar processos para uma pessoa que tem um alto escalão nessas empresas, você está falando de uma dificuldade tremenda e a pessoa acaba não aceitando. Beleza? Isso é muito comum no mercado e isso faz com que o processo ele se torne um pouquinho mais complicado, porque você precisa de ter muito mais diálogo para fazer o cliente entender o que você está querendo. O segundo ponto, que é uma vantagem, mas também é uma desvantagem, é a necessidade de envolvimento constante do cliente. Por quê? Quando você tem a comunicação muito aberta com o cliente para entender o que ele precisa, entender quais são as dificuldades e tirar dúvidas, você precisa muito do cliente presente no projeto. Então não dá para ser aquele cara que volta daqui 2 meses e tenta entender o que foi entregue naqueles últimos 2 meses. Ele tem que estar sempre presente, em alguns momentos isso pode se tornar um gargalo. E por fim, precisa de uma equipe experiente e autogerenciável. Por quê? Na maioria das vezes, o Scrum e o Kanban vão deixar na mão do desenvolvedor fazer a entrega com qualidade.
Então não vai ter ali alguém no seu pé te enchendo o saco. Hoje você entregou tal coisa, amanhã você vai entregar tal coisa, ou tal coisa era para ter sido entregue ontem, você já entregou? Isso é uma cobrança que na maioria das vezes, na maioria das empresas é feita ali de forma diária, e na programação, principalmente quando você trabalha com metodologias ágeis, você vai encontrar de uma forma muito mais branda. Só que para isso fluir 100%, você precisa ter uma equipe que vai ter ali uma qualidade, uma responsabilidade para fazer as entregas que o cliente precisa. O vídeo de hoje trouxe um assunto muito importante, espero que tenha sido muito esclarecedor para vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem sobre metodologias ágeis, eu vou pedir para que vocês deixem nos comentários. Valeu e até o próximo vídeo.